Buenas pessoal, eu sou Leonardo de Andrade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o processo de privatização da educação básica no Brasil. Bem, primeiramente, para falar sobre o projeto de privatização da educação básica no Brasil, nós precisamos falar em geral sobre o projeto de privatização da educação no Brasil e o projeto de escola pública gratuita e de qualidade, né? Este é um projeto mais progressista, é um projeto que a gente vem lutando para que se realize no Brasil, eu diria, há mais de século, né? Desde os pensadores mais progressistas da Escola Nova, que tinham ainda seus resquícios liberais, né? Eles fomentaram uma ideia e forjaram uma ideia de escola que não era exatamente tão progressista quanto eles acreditavam, que era ainda uma escola muito liberal, ainda uma escola muito feita para a reprodução das ideias vigentes, mas era o começo de uma escola democratizante, de uma escola que servisse a uma cidadania democrática. Ao longo do século XX, né, nós fomos discutindo uma série de ideias, desde o projeto de Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, até o projeto da Escola Cidadã, até os projetos da reforma da educação e da Lei de Diretrizes e Bases do Darcy Ribeiro. A gente começou a andar um pouco mais para frente, eu diria assim, nessa ideia de ter um projeto de escola pública que fosse gratuita para toda a população, né, que ela fosse financiada pelo Estado, ou seja, financiada também pelos recursos que são vindos de impostos que o Estado arrecada da população, mas do Estado para a população e de uma qualidade que a gente estivesse falando no sentido de uma qualidade de escola que ela é reflexiva, que ela é crítica, que ela busca emancipar os sujeitos a fim deles adquirirem conscientização suficiente para se tornarem bons cidadãos e não simplesmente sujeitos que vão reproduzir as relações vigentes, né, o exército industrial de reserva. Porém, a gente esbarra em uma série de condicionantes. O primeiro deles é o processo de larga escala de privatização da educação no qual o neoliberalismo se insere. A partir da década de 80, a gente começa então a ter esses processos neoliberais no mundo inteiro que vão reformulando as políticas institucionais de uma série de países. Eu estou falando de políticas que vão desde projetos sociais, né? A gente tem o fim do welfare state, do estado de bem-estar social, até o pressionamento de forma mais incisiva assim do neoliberalismo. Já dizia a primeira-ministra Margaret Thatcher que o neoliberalismo não se tratava somente sobre dinheiro, ele se tratava também sobre corações e mentes. Então, quer dizer, o neoliberalismo se trata sobre dominação cognitiva dos sujeitos e conformação para as relações sociais que nós temos. Agora eu quero, para a gente não estender e fazer essa discussão do processo amplo de privatização da educação, né? Eu já falei sobre isso em outros vídeos. A gente tem um processo de 3 fases de privatização no Brasil. Na década de 90, a gente começa um processo de mercadorização da educação, então começam a surgir universidades privadas, começam a surgir escolas privadas de uma forma mais intensa no Brasil, o mercado se abre para isso, tem o surgimento da indústria do vestibular, e no segundo processo a gente tem uma internacionalização da educação, que é quando se colocam aqui no Brasil os grandes conglomerados educacionais, né? Quer dizer, Croton, a Anhanguera, né, que pertence a Croton hoje, os tubarões da educação, eles se realocam no Brasil a partir das políticas públicas realizadas pelos governos de 2004 em diante, né? O FIES e o ProUni começam a ter um investimento muito grande, até totalizarem 16% do investimento total da educação, financiando esses grandes tubarões da educação. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, você pode conferir aqui no canal. Mas é importante hoje a gente discutir sobre esse terceiro processo de privatização, né? É a abertura do mercado, então, a internacionalização do mercado com a privatização do ensino superior e agora um processo de privatização da educação básica. Mas onde que está essa raiz da privatização da educação básica? Ora, ela mora lá na Lei de Diretrizes e Bases, né? Lá na Constituição Federal também. O artigo 209 trata sobre o ensino ser livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:
cumprimento de normas gerais da educação nacional, autorização e avaliação da qualidade pelo poder público. O que isso significa? Quando a Constituição Federal estava em construção, havia uma disputa por ela, como há uma disputa por todas as políticas institucionais realizadas, né? E dentro da Constituição Federal, que é chamada também de Constituição Cidadã por ser bastante progressiva, houve aquilo que Antônio Gramsci chamava de um consenso por filantropia. O que isso significa? Significa que o Estado, de uma determinada forma, ele abre consensos para a iniciativa privada e para grupos que fazem lobby no governo conseguirem mexer nesses documentos, conseguirem interferir nesses documentos políticos de um modo que não seja uma interferência direta, uma interferência radical, mas uma interferência por filantropia, uma interferência que essas instituições e órgãos privados parecem estar ajudando o Estado na constituição e na contribuição dessas políticas públicas, seja financiando pesquisas, seja financiando candidaturas, seja, enfim, fazendo o lobby que eles fazem. Então se cria essa ideia de que o Estado abriu um consenso para esses sujeitos e é um consenso por filantropia, o que significaria que o terceiro setor está tentando ajudar a sociedade civil com valores morais e com serviços sociais, fazendo, por esse lado, uma filantropia que é feita de pequenos consensos, de reuniões, de acordos mútuos entre os dois lados. Então isso é muito importante a gente compreender que já na Constituição Federal, no termo da educação, havia esse consenso que se colocava entre os grandes grupos privados de educação no Brasil, que na época eram ainda bem poucos relacionados a hoje, mas se a gente for analisar os grandes grupos que se colocavam, eram grupos mais internacionalizados, não eram o que é hoje, né? Hoje está envolvido no lobby da educação privada uma série de fundações e empresas privadas e empresas institucionais que são internacionais e nacionais muitas vezes. Na época a gente estava falando de órgãos internacionais como o Banco Mundial, como o Fundo Monetário Internacional, como a Unicef, que faziam com que o Estado Nacional Brasileiro assinasse decretos e cartas e documentos se comprometendo com valores educacionais e, portanto, fazendo o paralelo do consenso por filantropia. Agora, para a gente começar a pensar essa terceira fase da privatização, que é a privatização da educação básica, a gente tem que pensar sobre alguns condicionantes do estado político em que a gente se encontra, certo? O primeiro deles é falar sobre essas grandes fundações, essas grandes empresas que conseguiram nadar, né, nessa onda do mercado educacional. Eu digo mercado educacional porque essas grandes empresas e fundações, elas vêm declarando nos últimos anos que o Brasil se tornou o melhor país para investir em educação no mundo. Como se a educação fosse uma lojinha lá que você investe, como se ela fosse um produto, uma mercadoria. E graças ao segundo processo de privatização da educação, ou seja, esses grandes conglomerados que aqui se estabeleceram, eles passaram a investir também em outras áreas educacionais. O primeiro deles que eu quero falar aqui é a Cogna, tá? Embora existam outros que eu vou discorrer. Por exemplo, a Cogna é um conglomerado dona de 11 marcas educacionais que são distribuídas em todo o país. A gente tem a Anhanguera, a Fama, a Pitágora, a Unic, a Uniderp, a Unime, a Unopar. Além disso, a Cogna está envolvida em distribuição de livros didáticos, em atacado, em varejo, em importação e em exportação de materiais de estudo, de livros didáticos, como eu falei, do PNLD, de várias ferramentas pedagógicas que acabam inseridas na escola. Inclusive, a Cogna também vende cursos de formação de professores e softwares digitais que são utilizados em computadores da escola pública, né? E sistemas que professores preenchem, esse tipo de coisa. Então ela é um conglomerado gigantesco, internacional, que aqui se estabeleceu com 11 marcas educacionais e que recebe muito dinheiro. Além de receber muito dinheiro, a Cogna recentemente, com essas 11 marcas educacionais, ela já está bastante infiltrada no ensino superior. Uma das coisas que eu bato muito na tecla com as pessoas e que eu falo é que o ensino superior brasileiro ele já foi privatizado. Esse barco, ele basicamente já partiu. A gente ainda tem a universidade pública, a universidade federal, a universidade estadual, e a gente precisa continuar fazendo uma luta para que essa universidade ela continue recebendo recursos. A universidade ela também é responsável por maior parte das pesquisas realizadas no Brasil. Mas em grande escala, a privatização do ensino superior já aconteceu. Porque se nós formos analisar,
O maior número de matrículas no ensino superior realizadas no Brasil é no ensino superior privado, principalmente nas licenciaturas, mas isso acontece também, no geral, em todos os cursos. Isso tem sido cada vez maior, por exemplo, em universidades privadas de cursos EAD. Né? O EAD se proliferou muito, especialmente depois da pandemia, em 2020, e foram constituídos e criados um sem números de cursos. A pós-graduação tem sido cada vez mais, no sentido de mestrado e doutorado, reduzida no ensino superior privado. E cursos de especialização têm se proliferado também em massa. Né? Muita gente que termina o ensino de graduação acaba partindo para uma especialização na mesma instituição. Não só uma das metas do PNE, que falava sobre ter professores com especialização, por exemplo, está basicamente cumprida graças à muleta privada. Então o ensino superior, essa segunda fase de privatização, ela foi basicamente concluída. Agora, neste novo cenário político em que nós nos colocamos, que após pandemia a escola pública brasileira ela está altamente precária, a escola pública brasileira sofre com problemas de saneamento básico, a gente tem mais de 40% das escolas sem saneamento básico, tem falta de professores, o currículo, né, ele modificou integralmente as escolas, forçando português e matemática a ser cada vez mais intenso e reduzindo a grade de horário de outras disciplinas. Então você tem uma força de trabalho cada vez menor, a formação dos professores está cada vez mais precarizada, a escola pública ela está sendo desmontada de dentro para fora, assim como a universidade passa e passou por este processo na segunda fase de privatização. E para isso, né, você tem uma série de discursos que se mostraram muito intensos durante a pandemia, como o discurso de que as escolas privadas elas se sucederam bem à pandemia, mas isso é bastante óbvio porque os alunos tinham acesso a computador, acesso a tecnologias, de que a escola pública passa por um processo de doutrinação pelos professores, de que os professores não querem lecionar, de que os professores não querem dar aula, de que os professores precisam trabalhar coisas atuais, mas isso nunca é dito como, isso é sempre desculpas e apologias, né? O abandono de uma série de escolas públicas, como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, de mais de 100 escolas serem desmontadas e estarem basicamente abandonadas, é também ferramenta para vincular esse discurso de valorização da escola privada. A escola privada de ensino básico ela já tem uma valorização bastante intensa no Brasil. Sempre teve, né? Não é incomum a gente escutar o discurso daquela pessoa que diz: ah, mas a escola privada é melhor, eu coloco meu filho na escola privada porque lá ele aprende, lá ele recebe conteúdo, lá ele sai com o caderno cheio, né? Então é justamente esse cenário que empresas como a Cogna, um grande conglomerado internacional, quer pegar. A Cogna, além dessas marcas que ela tem, que estão voltadas para o ensino superior privado, ela está produzindo e aumentando a sua cadeia, né, o seu braço de educação. Primeiro, com esses cursos de formação de professores. Segundo, com esses produtos pedagógicos, como livros didáticos e softwares. E agora com a criação de escolas privadas de custo baixo, que é uma medida já bastante conhecida há mais de uma década, que vem sendo realizada em países com baixo desenvolvimento social e baixo desenvolvimento econômico, países muito pobres, como a Índia, como países na África, né? Em que grandes conglomerados e várias instituições se realocam para esses países e criam escolas de baixo custo, escolas de baixíssimo custo às vezes, com uma tentativa de fazer de novo esse consenso de filantropia, ou hoje filantropo-empreendedorismo, que é uma ideia de que o sujeito e a empresa privada faz filantropia com a busca de ter resultados, ou seja, há um investimento, esse investimento se paga pouco aos professores, se dá materiais e conteúdos prontos e técnicos, né, como se fosse uma grande cadeia de McDonald's, e em um ano e meio, essas empresas estão conseguindo recolher lucros a partir da mensalidade baixíssima que os pais pagam. Então o modelo é basicamente esse. E agora, além da Cogna, a gente tem também um grande conhecido, né, do Brasil, que fez várias políticas públicas, como a BNCC, que financiou movimentos como o Todos pela Educação, né, que é a Fundação Lehman, né, ou seja, o Grupo Educacional Lehman. A Lehman e a Eleva Educação, eles têm um braço um tanto mais comprido. A Fundação Lehman ela vem fazendo um lobby governamental há muito tempo dentro do Estado brasileiro. Esse lobby ele está voltado para a realização de políticas. Desde 2006, quando Paulo Renato Souza foi trabalhar para a Fundação Lehman, a Lehman começou a investir nessa situação do consenso de filantropia que eu falei, ou seja, se aproximar cada vez mais de
políticos no Congresso brasileiro, né? Deputados, senadores, grupos e partidos que queriam modificar a educação de uma forma mais privatista, mais intensa. Esse braço ele começou a ser cada vez mais forte quando começa-se a discussão de pós-PNE de fazer, evidentemente, uma base nacional curricular. Então a Fundação Lehman ela começa a produzir pesquisas, a investigar, a produzir e financiar a Base Nacional Comum Curricular. Ela também financia, né, como eu falei, um movimento que é o Todos pela Educação, o movimento Todos pela Base, que foi também um movimento que incentivava a construção dessa base, e ela financiou e participou de todo o processo de construção da Base Nacional Comum Curricular. Mas ao mesmo tempo ela também tem um segmento lucrativo, um segmento de produção, né, que é pela Eleva Educação. A Eleva Educação trabalha com formação de professores, trabalha com a formação de políticos, né? Por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele foi fazer um curso em Harvard com a Fundação Lehman. A Fundação Lehman tem uma central nos Estados Unidos que financia cursos para figuras políticas. Tá? Então, esse braço deles é um tanto mais extenso, como eu falei. Eles vendem também softwares, eles também trabalham junto com as editoras para a produção de livros didáticos, fornecendo cursos para que essas editoras se adequem à BNCC. Então eles estão por dentro disso tudo. Recentemente, a Eleva Educação, da Fundação Lehman, passou por um rebranding, onde ela passou a se chamar Hopper Educação. A Hopper Educação começou a fazer uma transição estratégica no seu posicionamento de marca, no seu posicionamento dentro da educação básica. A Eleva Educação tinha uma série de escolas privadas que eram o segmento premium, que eles chamavam. Essas escolas privadas elas eram de alto custo. Eram escolas com mensalidades de 10 mil reais para cima. Eram escolas feitas realmente para a elite, com conteúdo de alta qualidade, conteúdo de ponta, feito para criar sujeitos que fossem líderes políticos, certo? Então só estudava nessa escola também quem já era líder político e assim sucessivamente ia reproduzindo as relações sociais vigentes. Mas no último ano, desde que começou esse processo da eleição e pleitear um próximo governo, a Eleva Educação passou por um rebranding, a se chamar Hopper Educação, e com isso ela começou a se voltar para um outro segmento. Ela foi desmanchando o seu segmento premium de escolas e fazendo uma transação estratégica de posicionamento do mercado, como eles chamam, fazendo escolas de baixo custo. Segundo o Paulo Pressi, que é um dos diretores de consultoria da Hopper Educação, abre aspas, sair desse super premium é uma estratégia que permite buscar um modelo de negócio mais ancorado em escala, focando em escolas com ticket médio não tão alto, permite ainda avançar em soluções educacionais. Então quer dizer, a partir do momento que eles saem desse segmento premium, o objetivo é começar a criar escolas de baixo custo que sejam acessíveis para uma população classe média baixa e até pobre. E a partir disso, né, permitir que o Estado, em algum momento, também pague a mensalidade dessas escolas. Porque a gente precisa lembrar que a Constituição Federal ela permite que o Estado pague escolas privadas na ausência de escolas públicas. Então, se não houver escola pública, o cidadão pode ir lá, matricular o seu filho numa escola privada e pedir o reembolso disso através do Ministério Público. Então você vê aí que tem toda uma estratégia começando a se montar dentro da educação básica da mesma forma que se montou no ensino superior. E é importante pontuar que o discurso político que vem se mostrando e que vai certamente se intensificar ao longo dos próximos 4 anos é um discurso que vai permitir, possivelmente, dar uma abertura muito grande para essas empresas. O atual presidenciável, né, que lidera nas pesquisas, o candidato Lula, fez uma declaração no Twitter recentemente, dizendo o seguinte, abre aspas, o ProUni vai voltar com força, o FIES vai voltar com força e as universidades terão força, porque nenhum país se desenvolve sem antes investir na educação. A gente precisa mencionar que ele não falou qual universidade. E essa declaração do Lula, feita no dia 17 de setembro de 2022, fez com que, no dia seguinte, a Cogna, a Ser Educacional e a Edux, que são grandes conglomerados, grandes tubarões da educação no Brasil, tivessem as suas ações disparadas em até 15% na Bolsa. Se isso não é uma sinalização para a privatização da educação, eu realmente não consigo compreender o que é. A gente também precisa ter noção de que essas instituições privadas, elas não estão só voltadas para a privatização.
Não à toa elas financiam softwares que professores usam e que financiam também cursos de formação docente. Esses cursos de formação docente são geralmente voltados para um empreendedorismo, para uma ideia de disputar a identidade docente de uma forma que esse sujeito seja um sujeito empreendedor na sala de aula, de que seja um professor que não que é ativo diante da tecnologia, mas que é passivo diante das ordens burocráticas. Uma ideia de dominar, dominar burocraticamente essa figura e conformar essa figura diante do sistema. Uma identidade docente que é técnico-burocrática. Ao mesmo tempo, esses cursos, essas escolas, esses materiais, eles trazem vinculados a ele uma forte ideia de empreendedorismo. Né? Eles buscam fazer com que esse sujeito que está incorporando esse conhecimento seja um empreendedor numa sociedade de capitalismo ecossustentável, por exemplo. Então, usa-se o discurso de ensinar as crianças a trabalhar, ensinar as crianças para o mercado financeiro, ensinar as crianças para a educação financeira, porque elas vão precisar disso no futuro para se sustentar no capitalismo. Ensinando somente português e matemática, sem trazer consigo a reflexão crítica das outras disciplinas que são fundamentalmente necessárias para formar um sujeito consciente das relações. Porque o objetivo não é formar um sujeito consciente. Assim como disputa-se pela identidade docente que seja técnico-burocrática, o objetivo é formar um sujeito dominado pelas relações vigentes e conformado por essas relações. Né? E a cereja do bolo é o processo de facilitar o trabalho do Estado através de um amplo processo de gerencialismo e de privatização, tirando do Estado a responsabilidade pelas escolas. Com isso tem esse discurso de que as escolas não prestam, de que o Estado não sabe fazer o seu trabalho, de que o Estado gasta demais, uma série de coisas que na verdade são muito equivocadas, né? E que não tem nenhuma sustentação. Quando a gente analisa esse discurso privatista da educação, seja superior ou básica, a gente percebe que eles trazem consigo as balas de prata, ou o que eu gosto de chamar de panaceias, né? São soluções rápidas, prontas e idealizadas que, quando postas na prática, na verdade elas não solucionam muita coisa. Então a gente precisa, para terminar aqui o vídeo, ficar muito atento ao que virá a partir daqui, né? Ao que nós vivenciaremos nos próximos 4, 8, 10 anos relativo à educação básica. A educação básica pública ela tem sido cada vez mais sucateada, cada vez mais precarizada, de forma a legitimar um discurso privatista que dá amplo espaço para essas empresas, grandes conglomerados internacionais, surgirem e imporem as suas ideias, ideologias de escolas privadas de baixo custo. E a gente precisa fortemente resistir a isso, porque a escola pública ela foi uma luta muito intensa de muita gente e ela está aqui hoje. A gente precisa salvaguardar essa escola. Não sem críticas, ela precisa mudar também. Mas antes a gente precisa lutar para tê-la. Então esse foi o vídeo dessa semana. Se você gostou, por favor, deixa o gostei aqui embaixo, compartilha nas redes sociais e me segue lá também em @o Leonardo de Andrade. Uma lua, um queijo e um beijo.